Sua empresa tem problema de comunicação? Muitas vezes aquilo que é falado não é realizado, ou então projetos que nunca saem do papel. Sua empresa pode estar precisando de uma melhor gestão de projetos e ações. Meu nome é Samara Paiva, por aqui muito conteúdo de inovação, gestão e empreendedorismo. Sócia fundadora da Alavanque, trabalhamos com soluções empresariais de forma personalizada. É um dos maiores problemas das empresas atualmente, que é a falha na comunicação, ou então, sabe quando aquela coisa anda devagarzinho, sabe? Um projeto que todo mundo fala que quer executar, que todo mundo sonha, todo setor quer fazer, mas ninguém pega para fazer, ninguém tem prazo, ninguém tem nada, e as coisas não acontecem. Bem, pensando nisso, quando a gente fala de metodologia ágil, é uma das formas de gestão de projetos. A metodologia ágil, ela surgiu principalmente para os desenvolvedores de softwares, que eles precisavam de uma gestão mais prática. Por quê? Quando você precisa entregar um produto, pensando assim, diretamente para o cliente, você precisa entregar um produto e aquele projeto às vezes é demorado, Então você vai demorar ali coisa de 2, 3 meses, 2 anos, 1 ano. Um software geralmente demorava muito, até você adaptar às necessidades de um cliente. Mas aí o que acontecia? Às vezes você programava algo e entregava esse software só depois daqui a um tempo. E quando às vezes você fazia entrega para o cliente, ele já não atendia as necessidades. Ou seja, hoje em dia a gente está num mundo que tudo muda muito rápido, o tempo todo, que a gente precisa estar atento o tempo todo à necessidade do cliente. E foi com esse intuito que surgiu a metodologia ágil. Bem, eu falei um pouco ali da questão de cliente, mas isso também acontece internamente. Quando internamente você precisa que as coisas aconteçam dentro da sua empresa e às vezes elas demoram muito tempo para serem entregues e quando às vezes elas são executadas, elas já não atendem aqueles requisitos. Bem, e como a gente melhora essa comunicação, como a gente melhora essas entregas através de uma metodologia ágil? A metodologia ágil, ela vem para direcionar melhor pessoas, processos, prazos e exatamente o que fazer, quando fazer, de uma forma mais clara. Porque às vezes a gente também, muitas das empresas, ou não uma grande empresa, a gente mesmo, a gente tem mania de falar assim, eu vou entregar um super projeto, vou entregar um projeto de finalização de curso, por exemplo, em tal data. Isso é um projeto muito grande e quando você estipula a data, beleza, o ideal é que você estipule uma data macro para isso ser entregue. Mas se você não determina em pequenas ações todas as outras atividades, sabe quando você deixa tudo para a última hora, Vai chegar o prazo final, você vai correr para entregar tudo aquilo. Por quê? A gente às vezes não houve uma rotina pré-determinada, não houve pequenas ações pré-determinadas que realmente facilitassem com que essa entrega saísse da melhor forma possível, de uma forma mais tranquila e dentro do prazo. Pensando nisso, quando a gente pensa, mas como é que eu vou implementar uma metodologia ágil? Não, a gente não precisa criar uma coisa muito assim burocratizada também. A gente tem que criar coisas que realmente se adaptem ao nosso negócio. Então, quando a gente fala, a gente tem a metodologia, ela é discriminada de uma forma, tem as rotinas claras, a teoria, na verdade, muito clara, mas a gente sempre vai adaptar para o nosso negócio. O que é importante a gente saber? Essa metodologia é realmente para a gente conseguir gerir ações e projetos, por exemplo. E quando você vai implementar dentro de uma equipe, você precisa ter, primeiro, um funil de demandas, Um local onde você realmente vai mapear todas essas ações e que seja de uma forma compartilhável. Então, todos precisam ter acesso ao que está sendo executado e ao que vai ser executado também, Para com que toda a equipe tenha conhecimento do que está sendo feito. Então, primeiro passo, um local onde você consiga discriminar essas ações. Uma ferramenta que eu utilizo muito é o Trello. O Trello, muita gente já conhece, é uma ferramenta que auxilia na gestão de projetos mesmo, de ações, e ele é um facilitador. Por quê? Ali você consegue discriminar pequenos cartões em pequenas ações, que é a grande chave para fazer com que as coisas aconteçam, Às vezes a gente acha que é só descrever um projeto, ou só finalizar um projeto, mas é importante que a gente discrimine em pequenas ações. Beleza, fiz isso. Eu tenho um quadro onde eu vou implementar todas as ações que o meu time precisa executar, seja de um projeto específico ou seja, às vezes, de uma gestão geral. Por exemplo, às vezes eu posso discriminar, usando esse exemplo dos desenvolvedores de softwares. O que eles vão colocar dentro desse Trello? Eles colocariam, às vezes, o produto inteiro que eles vão entregar para um determinado cliente. Quando a gente fala, às vezes, de gestão, por exemplo, eu tenho ações que eu preciso trabalhar dentro
do setor financeiro, dentro do setor de atendimento, enfim. Então, dentro daquele setor também precisam acontecer ações de melhorias também e ações de atendimento ao cliente, se for o caso. Então, você pode diferenciar dessas duas formas, projetos ou ações, né? Porque às vezes vão ser ações muito que não estão ligadas a um projeto só, né? Estão ligadas a uma melhoria de um setor, por exemplo. Feito isso, o que é importante? Você precisa entender listar todas essas ações que estão relacionadas a esse projeto ou a esse setor, essas ações de melhoria. Essas ações, geralmente, elas ficam o quê? Elas ficam no momento que está como, por exemplo, espera. Mas lembra aqui, discriminar em pequenas açõezinhas, né? Então, quando você discrimina em pequenas ações, você deixa ele em espera. À medida que a semana vai andando, você vai caminhando essas pequenas ações ao longo de um Kanban. O Kanban é simplesmente aquela ferramenta que a gente chama de fazer fazendo feito, que ela te dá uma direção do que está em andamento, do que ainda não começou e do que já foi finalizado. De uma forma prática, como isso vai funcionar? Listei todas as ações, essas ações estão praticamente ali em espera. Eu preciso definir um momento para com que elas aconteçam e também priorizar ações. Nem tudo vai acontecer de uma vez vocês precisam executar outras tarefas. Então, a gente vai priorizar essas ações. O que é ideal? A gente se reúne com a equipe, às vezes no início da semana, geralmente numa segunda-feira. A segunda-feira geralmente é o momento de vocês dividirem aquilo que vai ser planejado para a semana. O que a gente espera, qual que é a capacidade da semana, o que a gente realmente consegue executar. E aí sim, vocês determinam quais ações todas as ações em espera que vão ser executadas naquela semana. Correto? Então elas vêm para um momento ali que elas estão em espera da semana, elas estão em espera para começar a acontecer daquela semana, tá? E aí o que acontece? Fez a reunião de planejamento segunda-feira, beleza. Eu preciso que várias coisas sejam entregues até sexta, pegando esse tempo de segunda a sexta como um tempo, uma deadline ali de execução. Eu preciso que as ações sejam entregues. Se você, quando a gente está gerenciando uma equipe, se você deixa para conferir na sexta-feira, pode ser que muita coisa fique ali para trás. Ou então talvez tenha algum gargalo que você não conseguiu dar suporte para a sua equipe, você que gerencia uma equipe, e que impediu com que essa tarefa fosse entregue na sexta-feira. Você pode, às vezes, tarefas que realmente ficaram para trás porque não houve uma verificação. Ou seja, se a gente só verifica na sexta-feira, digamos assim, a gente pode perder um período ali no meio da semana de falha de comunicação. Ou seja, é ali que existe a falha de comunicação. Para isso, o que aconteceu? As pessoas começaram a perceber que talvez terem pequenos encontros durante a semana facilitariam para com que essas ações não fossem deixadas de lado. Então, dessa forma, o método, né, a metodologia ágil, ela implementa 15 minutos durante a terça, a quarta e a quinta, que são os momentos em que a gente valida o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito no dia que a gente está falando, né? Então, geralmente é uma reunião que começa no início do dia, e realmente o ideal é que ela siga os 15 minutos, e quais são os empecilhos para realizar uma determinada atividade. E aí sim, você começa a reduzir a falha na comunicação e começa a implementar, perceba, na segunda-feira a gente faz uma de planejamento e durante a semana a gente faz pequenas reuniões realmente de 15 minutos só para verificar. É um ponto ali de alinhamento com a equipe e de tomada de ritmo novamente, para manter a equipe alinhada daquilo que é esperado da equipe durante a semana. E quando a gente chegar no final da semana, o que as pessoas perceberam? Então chega no final da semana, eu tenho que validar o que realmente foi feito, eu tenho que validar se a capacidade da equipe foi legal, ou se houve muito erro, ou se teve alguma coisa na semana que a gente notou que precisa ser recriado, revalidado, seja de um projeto com o cliente, seja de uma gestão interna. E ali na sexta-feira, geralmente a gente trabalha com a implementação de uma rotina de verificação de toda semana, para a gente fazer um levantamento, um feedback realmente da equipe de como foi e novamente traçar outros planos de melhoria, seja para o projeto, seja para o setor. Bem, tirei um pouco aqui dos termos técnicos da parte da metodologia ágil, porque às vezes as pessoas implementam muito o termo técnico e aí as pessoas se perdem porque fica parecendo muito teórico. Mas basicamente a função é fazer com que as ações sejam definidas de uma forma que a gente não ultrapasse a capacidade da equipe, que a gente otimize e utilize da melhor forma o potencial que aquela equipe tem de produção
e auxilie principalmente nos empecilhos. Então, se eu tenho um problema para executar uma tarefa que é para essa semana, a gente precisa atuar para solucionar aquele problema e aí sim fazer com que essa tarefa seja entregue. Então, de uma forma geral, o que a gente percebe? A gente percebe que às vezes a falha na comunicação está principalmente em clareza, clareza de ações, clareza de responsáveis, clareza de prazos e principalmente, beleza, definir ações, definir prazos, definir responsáveis, está tudo muito bonito. Só que se eu defino isso e se eu não faço uma verificação, se eu não faço uma gestão do que realmente foi entregue, do que não foi entregue, por que não foi entregue, essas tarefas novamente vão ficar lá para trás. E por isso, geralmente, você não, às vezes, pode ter problema de fazer com que a equipe entregue um projeto, fazer com que a equipe entregue uma melhoria, porque esse projeto ficou muito avulso, ficou muito sem os microgerenciamentos, então a gente acaba chamando esses encontros diários como se fossem microgerenciamentos. Então, quando você não tem isso, a gente começa a perceber uma falha na comunicação, uma falha na entrega, uma percepção de que às vezes a equipe não foi tão produtiva. E do contrário, quando a gente implementa, a gente começa a validar o que realmente foi feito hoje, o que vai ser feito hoje, o que foi feito ontem. Então a gente começa a realmente validar o que foi feito todos os dias e aí a gente começa a ter uma noção da produtividade da equipe. Bem, dentro da Alavanca a gente faz toda essa implementação da gestão de projetos, da metodologia ágil dentro da empresa e dentro dos setores, de uma forma com que a gente realmente otimize a comunicação das empresas. Muitas das vezes, toda essa teoria também que a gente fala aqui, a gente precisa implementar e entender como a gente vai adaptar os pequenos pontos ali dentro da sua realidade. Então, isso é um ponto muito importante, por isso que é uma grande trava, às vezes, para as empresas, porque elas acham que tem que ter sempre muito quadrado da forma como está ali a teoria, mas a gente precisa fazer as adaptações, porque o que a gente quer é o quê? Melhoria de entrega e melhoria de comunicação. Então, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário, entre em contato com a gente, que a gente pode te ajudar.